Bem-vinda, Luciene, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Quero parabenizar primeiramente vocês pelo trabalho incrível, importante, de democratização do acesso à informação que vocês realizam, viu? Parabéns. Obrigada, Luciene. Madeirada, Valeu, Madeirada. obrigada, Tudo de bom para Madeirada. você. Outra Felicidades, meu queria um irmão. abração. Qualquer coisa estamos aí, viu? Até a Valeu, próxima, irmão. obrigada. Hoje, 18 horas, né? Lançamento lá do Madeirada, na música do Jair Voltou. Mas, Luciene, hoje, então, já começando por isso, Jair Bolsonaro voltou, chegou agora, depois de 3 meses fugindo lá nos Estados Unidos. Como que você vê essa volta do ex-presidente? Olha, ele voltou já com o depoimento dele na Polícia Federal marcado. E é bom dizer que tudo isso só está acontecendo porque teve o caso das joias das Arábias, porque ele cometeu, todo mundo está acompanhando aqui, inúmeros crimes durante esses 4 anos de governo, né? Foram muitos. Só da CPI da Covid ele saiu com 9 queixas, 9 indícios de crimes. E teve o caso do genocídio Yanomami, ele está respondendo a vários processos no STF, na Polícia Federal. Só que de todos esses, o único que até agora a gente conseguiu que ele fosse de fato chamado para depor e também que ele tivesse que devolver, ressarcir e apresentar uma prova foi esse caso das Arábias, das joias das Arábias, e também das armas que ele teve que devolver. E nessas duas ações, ele está sendo investigado, ele teve que devolver, e são ações do nosso mandato. A gente entrou com esse pedido no dia 7 de março. Aí o TCU se reúne, porque o TCU era uma instituição que não tinha ainda sido chamada para ver toda essa questão das joias, e aí falta o TCU entrar na história. Então, a gente aciona o Tribunal de Contas, que acata o nosso pedido, não só de devolução, mas também de fazer auditoria na lista de todos os presentes, que são presentes do povo, são patrimônio do nosso povo, e obriga ele a fazer as devoluções. E o Ministério Público Federal abriu inquérito dos 2 casos. Então, ele vai ter que depor, primeiramente, no caso das joias das Arábias, mas depois ele também vai ter que se depor no caso das armas, que também é desse caminho, que também é peculato, mas ainda tem um adicional dele estar usando armas de uso restrito, e que isso configura tráfico internacional de armas. Então, a gente pediu a tipificação desses 3 crimes no caso das armas, que ele teve que devolver também. Então, a gente entende que é muito importante ele ter voltado. A gente entrou com vários pedidos, pedindo a extradição dele desde o começo do nosso mandato, porque ele precisa ser responsabilizado e precisa ser julgado e precisa ser preso. Porque a gente trabalha com a tese que ineligibilidade é pouco no caso do Bolsonaro. Ele precisa ser condenado, precisa ser julgado e condenado, responsabilizado por todos os crimes que ele fez. E sabe o que eu também tenho dito muito? Que a gente que faz enfrentamento ao governo Bolsonaro, sobretudo aqui de dentro do Congresso agora, que esse caso, essa história das joias, tudo isso está acontecendo, me lembra muito a figura do Al Capone, que o Bolsonaro é o Capone brasileiro, porque o Al Capone cometeu inúmeros crimes e ele foi pego pelo fisco. E ele é preso e responsabilizado pelo fisco. E aí, quem sabe agora, nesse caso absurdo, né, que é nítido, que tem a materialidade das joias,
e é muito pedagógico também isso para a nossa população, vendo, né, que desfaz toda aquela imagem do homem simples, e que não, que foi lá para combater a corrupção, que na verdade é aquilo que a gente sempre disse, é uma pessoa que está ali para usurpar e todo o povo, todo o patrimônio do povo. Então, a gente acha importante que ele tenha voltado para que a polícia do Brasil agora, que as instituições estão tendo condições de funcionar, muito por força também do nosso ministro Dino, que tem feito um trabalho maravilhoso, importantíssimo, colocou todas as instituições para funcionar, a gente vai ter uma chance de julgá-lo e de prendê-lo. A Luciane entrou ontem com pedido, né, No TCU. No TCU, o pedido foi atendido. Tem novidades? Você explica direito para a gente como foi o pedido, Luciane? Então, tá certo. Então, quando a gente vem acompanhando todo esse processo desde o dia 7 de março, especificamente no TCU, no caso das joias e das armas. Quando veio a notícia de que havia um terceiro estojo e que esse estojo estava guardado numa propriedade, numa fazenda do Nelson Piquet, a gente pensou o seguinte, não, ele não ia deixar só uma caixa lá. Com certeza devem ter outras, e ele precisa ser chamado, porque como é que chama o nome da pessoa que fica com um bem, um objeto que foi roubado, que foi desviado da sua finalidade? Ele está ali recebendo e está sendo guardião de um objeto que foi roubado. Ele precisa ser responsabilizado. Então, a gente entrou com um novo pedido para o TCU, pontuando essa história, essa notícia que saiu, foi amplamente divulgada, que foi o Nelson Piquet, que estava aguardando esse outro estojo, que era um relógio de diamantes, uma coisa avaliada em mais de 600 mil reais, e que se fazia necessário uma busca e apreensão e ir até essa fazenda para fazer uma vistoria, para saber de fato se tem mais itens lá, e que ele também seja chamado para depor, para explicar essa história, como que esse material, que é um material, são bens que são do povo, como que isso chega até a casa dele. Então, e aí o TCU novamente acolheu o nosso pedido e falou que vai fazer esses encaminhamentos. Então, a gente tem o tempo todo, a gente está acompanhando passo a passo a movimentação desses órgãos de controle e de policiamento. Alguns processos são colocados em sigilo, até por conta para que não haja nenhuma interferência na investigação, e a gente entende isso, respeitamos, né, o poder do Ministério Público Federal, que ele coloca muitas das nossas ações em sigilo. Então, aí limita um pouco o nosso acompanhamento, mas no que dentro da legislação a gente tem acesso às informações, a gente traz para o nosso coletivo aqui do nosso mandato, a gente estuda o caso e vê como que a gente pode contribuir para que, de fato, essa rede criminosa, porque são criminosos que estavam no poder, eles sejam apreendidos. E eu caiu, só para ter uma noção de como tem muita coisa que vai aparecer, a gente entrou com pedido de CPI também no caso das barras de ouro, e estamos investigando esse outro escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. E quando cai o sigilo das visitas dos pastores, dos falsos profetas da fé, eles começaram a circular aqui dentro do Congresso do Planalto em janeiro de 2019. Primeiro mês do governo Lula já estavam aí, né, sondando. No governo Bolsonaro, primeiro mês do governo Bolsonaro, eles já estavam aqui, eles já estavam sendo recebidos no Planalto, eles já estavam aqui. Então, veja, quando tem o golpe de 2016, institucional, político, quando eles já assumem
com uma estrutura para fazer daqui um grande balcão de negócios. Então, a gente está investigando também, a gente está se aprofundando nesse outro escândalo de corrupção, e nesse caso das joias das Arábias, né, a gente fala que ele é o nosso Al Capone brasileiro. Só de visitas o governo Bolsonaro fez para aquela região, o governo como um todo, mais de 100, acho que mais de 150 visitas por uma única. Então, imagina, se cada vez que eles trouxeram um estojinho, a gente não sabe a dimensão disso. Então, eu acho que muita coisa vai aparecer. É muito importante que ele esteja aqui para que o Ministério Público, a Polícia Federal, o STF, tenha como fazer as oitivas, tomar os depoimentos necessários, não só dele, mas de todos aqueles agentes públicos, inclusive os generais, né, o pessoal do Exército, que se prestou a fazer esse tipo de trabalho, sejam responsabilizados. Lembrando que ele foi intimado, vai depor na semana que vem, no dia 5 de abril, e caso ele não voltasse, né, e não se recusasse a depor, ele poderia ser preso, né, por não... Sim, por isso que ele volta, né, e daí ele vem dizer que não, ele é sempre assim, né, a narrativa. Agora, a gente que acompanha aqui o debate da tribuna o tempo todo, que eles têm uma tropa deles de choque, de fake news, o caso das joias, eles ainda não conseguiram construir uma narrativa. Porque primeiro ele falou que não sabia, depois ele falou que estava com ele, aí depois vieram as imagens, e aí mudou o advogado, mudou a tática. Então, vai ser muito importante para a nossa história, para o fortalecimento da nossa democracia, a resolução desse caso das joias das Arábias, que é um crime que dentro do judiciário fica mais rápido de ser resolvido do que, por exemplo, o crime de genocídio, que ele também cometeu, ou tantos os outros crimes que demandam uma investigação ainda maior. Então, é uma vitória nossa, assim, do nosso país, a nossa luta, que teve o vazamento dessas informações através de um servidor público, né, que peitou lá a carteirada que tentaram dar várias vezes contra ele, contra a gente, na verdade, e que a gente tem agora uma prova que é concreta, que é material, do quão perverso e de quão corrupto esse governo foi. Então, a gente está muito animado nesse sentido, de que dia 5 é o primeiro depoimento dele, e que a partir do que ele falar, a gente vai continuar também no nosso trabalho de apoio às instituições de investigação, para que a gente some esforços, para que ele não saia ileso dessa história. A gente precisa mudar essa mentalidade, essa cultura no Brasil, de que tem pessoas que não respondem a legislação, que tem pessoas que acham que estão acima da lei, que acham que imunidade parlamentar é sinônimo de impunidade, e que ele pode dar carteirada, e que ele pode tudo. Então, é muito pedagógico, sobretudo, a gente poder responsabilizá-lo e prendê-lo, porque o que ele cometeu foi crime. Eu quero sugerir vou chamar de você, porque... Lógico, Roberto, por favor. Quero dar uma sugestão. Mande investigar a autenticidade dessas joias. Que eu não duvido desse vagabundo substituir brilhante por caco de vidro. Boa! Eu vou anotar aqui. Eu vou pedir o atestado de autenticidade. Esse pessoal é das rachadinhas, da turma lá, das milícias, né? Então, eles... Porque eu fico imaginando, primeiro, será que só foram dadas essas? Né? Segundo, será que as que ele pegou mais tempo, ele já não... Porque isso daí não era para usar. Ele ia vender. Então, se ele não devolveu ainda, é porque ele está tentando recuperar. Talvez ele já tenha vendido. Eu não duvido. Né? Então, a investigação tem que ser profunda, tem que estar em cima. Sim. Cobrar autenticidade, valor, verificar se é mesmo. Tem a ver com a origem. Sabe? Porque ele pode fazer qualquer negócio aí.
É só falar uma coisa, Rovai, sobre isso. Claro. A gente acionou já 2 vezes a Embaixada das Arábias, da Arábia Saudita, pedindo explicações. Porque eles, como foi um presente, em tese, ele diz que foi do chefe de Estado de lá. Para ele, então, se tem uma outra autoridade que está envolvida nessa história, são eles. E assim, a gente já fez 2 protocolos, e você acredita, sabe o que eles responderam para a gente a primeira vez, o embaixador? Que ele não falava português, que ele não tinha como ele se explicar. Ai, não tem tradutor. Não tem tradutor, não tem. Não, vocês acreditam que ele falou isso para mim? Aí a gente falou, então tá bom, então a gente vai traduzir a nossa petição aqui, porque é exatamente isso que você falou, eles são capazes, né, de tudo, a gente está lidando com um pessoal que é capaz de qualquer coisa, mas a gente quer também o posicionamento da embaixada. A embaixada precisa dizer sobre essas visitas, o que aconteceu e a história dessas joias. Então, é um outro elemento também, já oficiamos o Itamaraty nesse sentido, para nos ajudar, né? Eu queria... você é da área da educação, né, Luciane? Sim. Eu queria saber se você está acompanhando esse debate da questão do ensino médio, como que você está... O que você está achando dos encaminhamentos do governo nessa discussão? Parece que houve um recuo da parte do Ministério da Educação, reabrir os seus debates, mas tem uma zona cinzenta aí muito complicada, né? Tem até gente que eu conheço, que é progressista, que acha que tem questões que deveriam ser levadas em consideração, mas eu queria lhe ouvir nessa questão. Sim, Rova, esse é um dos debates mais fortes que a gente tem feito aqui no Congresso. Inclusive, eu sou membro da Comissão de Educação. A gente aprovou uma audiência pública que vai acontecer dia 17 de maio, bastante importante, para debater justamente a reforma do ensino médio. Eu não tenho nenhuma dúvida, de que precisa ser revogada essa medida. Por quê? Ela vai ampliar de forma sistemática as desigualdades, não apenas econômicas, mas regionais. A gente tem que pensar que a gente está falando do Brasil, uma reforma que é estrutural para o conjunto do nosso país. O nosso país, por exemplo, um dado, 60% dos nossos municípios não tem 20 mil habitantes. Esses municípios, eles vão ter uma escola de ensino médio, no máximo 2 escolas de ensino médio públicas. E o que acontece? Ainda que o currículo, ele é mudado na reforma do ensino médio, e é colocado os itinerários formativos. Ainda que essa ideia dos itinerários formativos fossem factíveis, elas fossem, de fato, tivessem condições de serem implementadas, você tem uma desigualdade que vai ser regional. Porque um estudante que está numa cidade que tem mais opções de escola, porque as escolas elas vão ter as suas disciplinas eletivas, ele vai certamente se especializar e vai ter acesso a professores, a aulas diversas que um outro estudante que está numa cidade menor não vai ter. Então, assim, tem esse dado. Fora a desigualdade econômica, a gente tem os estudantes trabalhadores, a gente tem os estudantes da EJA, e toda essa população, ela não tem condição de fazer o ensino de forma integral, porque não há uma contrapartida de bolsa, de assistência social para esse aluno que está nessa situação do trabalho precarizado. Então, esse aluno também não vai conseguir. Esse aluno, o ensino integral é feito de forma EAD. Ele vai ter que ter computador, banda larga, e ele não tem. Os mais vulneráveis, eles têm o que? O WhatsApp. O WhatsApp funciona. Tanto é que a gente está vindo de uma pandemia, e durante a pandemia, a gente estava lá em sala de aula, o que funcionava? Era o WhatsApp, que é o programa que você consegue mais conversar com as pessoas, porque usa menos dados. Então,
ele já está fazendo isso, ele está desestruturando um currículo que realmente precisava ser revisto, obviamente, mas isso foi feito como essa revisão? Através de uma medida provisória do governo Temer. E assim, a gente não faz. A gente tem que entender o ensino médio dentro de essa reforma, essa farsa, dentro do contexto histórico do nosso país. Então, você tem um golpe político com o impeachment da presidenta Dilma. Aí você tem reforma trabalhista, você tem reforma previdenciária e você tem essa reforma da educação. Ela faz parte de um projeto de nação que não é o nosso projeto de nação. Ela está incrustada, ela nasce desse momento histórico, e de forma autoritária e tudo mais, sem a participação e discussão. E as escolas, elas têm carências que são estruturais, com déficit de profissionais, não tem os concursos públicos. E assim, né, eu acho que foi muito o que aconteceu segunda-feira com a professora Elizabeth, né, esfaqueada dentro da escola. Então, a gente ia chegar nisso, Luciene, ia falar dessa história em especial, que é simbólica de um novo momento dentro das escolas brasileiras. Sim, da nossa sociedade, porque a gente da educação, eu tenho 23 anos de escola pública, 23 anos, a gente está acostumado no sentido assim, a gente lida no nosso cotidiano com vários tipos de violência. Você tem aquela violência que é institucional, da falta de acesso e de recurso aos serviços básicos dos nossos estudantes, você tem a criança que está passando fome, você tem aquela criança que precisa de um médico que não tem, você tem a violência patrimonial, você tem sequestros, você tem assaltos dentro da escola, você tem agressões, né, os alunos agredidos, professores, os alunos agredidos, agressões físicas, você tem assédios, então, você tem vários tipos de violência, e agora a gente tem esse outro, que é um outro tipo, que é uma violência que é contra a escola, que ela é engendrada dentro desses grupos das redes sociais, a gente sabe dessa cultura de ódio, e ela chega com força agora nas nossas escolas, demonstrando mais uma vez a fragilidade do nosso sistema e como nós estamos desamparados. Então, falar por exemplo, de itinerário, isso tudo é muito bonito na teoria, para algumas pessoas. Para mim, nem na teoria não é bonito, mas assim, a prática, a realidade da escola é a professora lá com 70 anos, tendo que ainda trabalhar, porque ela se aposentou com um salário de R$3.000, aí tem um confisco, que foi a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que vai taxar ela em 14% desse salário, e ainda tem que voltar a trabalhar. E ela está ali numa situação sozinha. Então, assim, é gravíssima essa situação que aconteceu, a gente está muito sensibilizado, foi uma semana de luto, mas luto para a educação é ação. A gente faz o trabalho de denúncia que tem que fazer. Acabei de ter uma reunião com o vice-presidente da República, com o Padilha, e a gente levou todas essas preocupações, que existe um programa que foi feito no governo de transição, um plano de atuação contra essa violência contra a escola, que precisa ser implementado, e uma das medidas, Rovai, o governo, sem querer, querendo, está fazendo, que é o controle das armas. Você falar desse tipo de violência contra as escolas é também falar da política de armamento, porque aquele adolescente de 13 anos, se ele tivesse com uma arma na mão, ele poderia ter matado ainda mais pessoas. E ele fala no seu depoimento que só não o fez porque não teve acesso. Então, o controle das armas é muito importante no nosso país, para a gente, de fato, ter uma escola segura. E isso passa por uma série de questões, porque um problema, quando chega nessa magnitude que a gente chegou, ele é um problema complexo, e a gente vai ter que ter várias ações para poder equacionar, e que leva tempo.
e não são políticas rápidas, mas uma delas é certamente o controle das armas. Uma outra política é o reforço do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, de monitoramento. A gente precisa ter acesso à saúde mental, que tanto se falou da pandemia, então acabou a pandemia, então o pior momento passou. E não se implementou, e não se cobrou essa situação para dentro da escola, e mais do que isso também, por exemplo, um fator, eu sou de São Paulo, lá existe uma delegacia de crimes cibernéticos. Essa delegacia, ela só investiga crimes cibernéticos relacionados ao sistema financeiro. A gente não tem ainda uma polícia especializada em investigação nas redes sociais, na internet, de crimes de ódio, de intolerância, de racismo, de transfobia, de ameaças, como, por exemplo, nós, parlamentares, somos vítimas de violência política de gênero. Não tem esse sistema de inteligência. Então, fazer o enfrentamento a essa situação passa por a gente ter, por exemplo, uma polícia que seja especializada em fazer esse tipo de investigação, porque a gente sabe que no subterrâneo das redes sociais, esses grupos vão pegando esses meninos, essas, né, às vezes até quase crianças, para cometer esse tipo de barbaridades. Então, a gente precisa, sim, de uma política de enfrentamento à violência. E não são medidas fáceis, como às vezes as pessoas falam, não, vamos tomar essa medida que isso vai resolver. A gente precisa levar a sério a educação, né? Colocar a polícia militar na escola, né? Não tem, porque a polícia militar, ela tem a função de repressão. Então, quando já aconteceu, a gente precisa de uma polícia de inteligência que identifique, que monitorem essas pessoas, porque essas pessoas cometem crimes na internet, que saem da rede virtual e vai para a rede real, e elas não são punidas, não são localizadas, porque não tem uma delegacia. Se você chegar lá, um caso como esse, olha, meu filho foi convidado para entrar nesse grupo, esse grupo é um grupo que ensina as crianças a matar na internet. Você não consegue registrar lá na delegacia de crimes cibernéticos, porque não é o foco dela. E daí, na delegacia comum, eles não têm a inteligência, entendeu? Quando tem um atentado assim, é que a primeira coisa que a extrema-direita fala é isso, né? Tem que colocar a polícia militar, tem que baixar a maioria, e é essa, né, a solução para eles. E aí você acaba de explicar como, né, tudo tem que estar ali. E foi discutido, teve até um relatório, né, no governo de transição. Sim. Conter que fala isso, e que fala do acesso ao tratamento de saúde mental, que é fundamental para os professores, para as professoras, para todo mundo da escola, e isso inclui os alunos, isso inclui as famílias, passa pelo controle de armas, passa pelo processo de investigação daquele território, do monitoramento dessas redes, porque a gente não sabe de onde vem esse ataque. De repente, gente, era uma segunda-feira, às 7h da manhã, que isso aconteceu. Um menino de 13 anos entra e esfaqueia uma professora pelas costas. Entende como é que é, assim, é muito brutal. Eu pessoalmente fiquei muito chocada, muito triste, entristecida, porque é bárbaro, e a gente que está na educação, a gente luta por uma sociedade justa. O Paulo Freire falava isso, né, que nós, educadoras, a gente sofre de uma sã loucura, porque a gente acredita em algo inacreditável, que gente nasceu para ser feliz. E a gente volta, e aquela professora, eu tenho certeza, e a gente volta, todo mundo que voltou para o show na escola, apesar de toda essa barbaridade, apesar de todo mundo que fica, que a gente faz doutrinação, esculhamba a gente, ataca a gente moralmente, são vários ataques. A gente volta porque a gente não desiste desse sonho, a gente não abre mão, porque é isso que nos motiva e dá sentido à nossa atuação. E por isso também que a gente precisa ter uma ação que, mais do que aplausos ou menções honrosas,
de solidariedades que são muito importantes, mas isso não basta. A gente tem que respeitar o espaço da escola, a escola precisa de ser respeitada, nossa juventude precisa ser respeitada, nossas professoras precisam ser respeitadas, e respeitar essas pessoas é dar condições para que a escola cumpra a sua função. A escola é um lugar de vida, é um lugar do dissenso, onde os diferentes se encontram, onde os diferentes possam se reconhecer, que têm direitos, e que possam acessar o conhecimento que foi historicamente acumulado. Essa é a função da escola. A escola é um lugar essencial no nosso país e na nossa cultura, sobretudo no Brasil. Ver o que aconteceu na pandemia, ou por conta do governo Bolsonaro, a gente teve que fechar as escolas por falta de vacinação, porque virou um lugar de morte a escola. Então, é duro, mas eu acho que a gente tem que continuar lutando e cobrando dos governadores e do executivo, e nós aqui também do Congresso, que tenha política de fato, que esses recursos cheguem até o chão da escola. É isso que a gente precisa. A gente precisa de sala com menos aluno. A reforma do ensino médio não fala nada sobre isso, por exemplo. Não fala nada sobre como que a gente vai fazer a recuperação de aprendizagens desses 2 anos de pandemia. A gente não tem os dados ainda de como que está o ensino, seja na qualidade após o pior período da pandemia, seja de evasão escolar. Ninguém fala sobre isso. Cadê esses dados? Cadê essas crianças? Elas voltaram mesmo? Os estudantes voltaram? Os mais vulneráveis voltaram? Então, para pensar qualquer política pública, a gente precisa começar pelos dados, para você poder saber como é que você vai reorganizar. E sem uma escola pública de qualidade, a gente não vai reconstruir esse país. A gente não vai refundar esse país. A gente precisa muito. Então, tem esse debate que é fundamental do ensino médio, vai ter essa audiência, a gente vem trabalhando para que ele seja, de fato, revogado, porque daí a educação, no final das contas, que a gente quer que o nosso estudante saia de lá formado um cidadão. E essa reforma quer que ele saia de lá formado um empreendedor. E digo mais, essa reforma do ensino médio ainda, com essa ideia do empreendedorismo, ela desresponsabiliza o Estado brasileiro do seu dever de garantia de emprego e de trabalho. Porque se você não tem uma economia voltada para a geração de empregos, como é que faz com aquele jovem que ele vai ser empreendedor? Todo mundo agora é empreendedor, porque o Estado não garante mais o trabalho. Então, ela tem muitos erros que são estruturantes dessa reforma. Por isso que a gente fala na revogação, porque a forma como ela nasce não tem como salvar. A gente precisa, sim, de um debate, de uma construção, rumos da escola, eu acho que isso é fundamental, mas principalmente ouvindo quem está lá, quem vai fazer isso, que são as professoras. Eu falo professoras porque somos 90%, somos mulheres, e os estudantes. Eles são os mais interessados, não foram ouvidos. E agora, só para terminar essa parte da educação, eu quero chamar a atenção de vocês, aproveitar a audiência. A gente tem um outro problema muito sério na educação, que é muito pouco falado, invisibilizado, que é a questão da primeiríssima infância. Sabe, Dri, Rovai, as professoras que trabalham na base da educação de 0 a 3 anos, elas são invisibilizadas, elas não são nem reconhecidas como professoras que elas são. Elas ganham um salário mínimo, elas não ganham nem o piso nacional do magistério, e isso acontece no nosso estado, no estado de São Paulo, e acontece no Brasil como um todo. Então, e por conta de toda essa história de como que a educação infantil foi sendo constituída e tudo mais, a gente invisibiliza essa parte da educação básica que é fundamental para qualquer família, sobretudo para nós mulheres, a gente ter uma educação infantil na primeiríssima infância de qualidade. Então, quando vocês puderem fazer um debate sobre a educação infantil de 0 a 3 anos, vai ser muito importante para a gente ampliar o conjunto da sociedade, a sociedade que é progressista, que está com vontade de mudar esse país,
dar uma atenção a essa outra faixa da nossa educação que também está com graves problemas. Muito bem. Queria agradecer a deputada Luciene Cavalcante, deputada do PSOL São Paulo, né, que assumiu o mandato por conta da Sônia Guajajara ter assumido o Ministério da questão indígena, e tem aí, está aí, né, estreando na Câmara Federal mais uma mulher, né? Sim. Ganhando espaço, isso é muito importante. Obrigado, viu, Luciene? Obrigada, Luciene. Muito obrigada, viu, gente? Só para completar aqui, eu sou a primeira professora da Escola Pública da Rede Municipal de São Paulo a chegar aqui no Congresso Nacional. Olha como é difícil. Sim, parabéns. Como é difícil, né? Olha como é difícil, olha como é injusto, né? Porque o que deve ter de pastor, de ruralista... Exatamente. Mas vamos lá, né? Salve, Muito obrigada, viu? Muito obrigada, estou à disposição aqui de vocês. Muito obrigada.